Pois é, acredito que vocês estão também em home office, né? Pelo menos eu tô aqui em home office ainda. E eu tô precisando muito compartilhar alguns conhecimentos, porque eu fico pensando, puxa, por que que eu vou deixar só pra mim? De repente tem uma outra pessoa que tá precisando dessa informação e eu tô guardando aqui pra mim. E eu tô achando importante, assim, ó, falar um pouquinho, trocar uma ideia, né? A gente tá sozinho aqui, eu pelo menos tô sozinha, só meus cachorros que concordam com tudo, mas eu trabalho aqui sozinha, então assim, às vezes eu aprendo muito, e eu acredito até com o home office eu consigo aprender mais, né? E eu queria compartilhar uma coisa com vocês, assim, que foi uma das primeiras dificuldades que eu tive aqui. Quem não sabe, eu tô morando há 5 anos aqui nos Estados Unidos, né? E quando eu cheguei aqui, como uma criadora de estampas, né, ou uma designer de estampas, também acho que essa confusão no Brasil também existe, né, e eu não sabia como é que era o termo aqui. Por quê? Porque aqui existe o pattern maker, né, que às vezes é chamado por pattern designer também, que não é, na verdade, o criador de estampas, e sim aquela pessoa que faz moldes. Então, quando pedem, né, em anúncios ou que estão precisando de um pattern maker, não é nós, não é os criadores de estampas. São aquelas pessoas que fazem moldes. Por exemplo, para essa blusa, né, faz aquele molde, que é onde é cortado depois o tecido, ele é usado como base, né, que pode ser manual, né, pode ser uma peça manual, como pode ser no CAD, né, e aqui também tem essa questão do CAD, tá, depois eu vou explicar para vocês, que vai ser uma segunda etapa, o que é o tal do CAD, porque quando eu falava em CAD, para mim vinha uma coisa muito mais técnica, né, porque eu acho que CAD a gente associa muito à arquitetura, engenharia. Então, por isso que eu ficava na dúvida quando eu via naquele anúncio, né, Pattern Maker com CAD, para mim não combinava. Aí quando eu cheguei aqui, eu comprei, primeiro, né, eu comprei esse livro aqui, porque eu precisava, né, eu tava morrendo de medo de tipo assim, que é um handbook, tá? Onde tem questões, fala aqui muito sobre questões éticas, como fazer um contrato, até um pouco de contabilidade, tabela de preços, tem uma série de coisas. Ele não é fininho, tá? Ele é grande e grossinho. Então ele tem vários assuntos e assim, ó, dentro dele ele tem divisões também de web designer, design gráfico, né? E tem de textile design, que é aí que tá o termo que a gente tem que ver qual que é. Acredito que aqui também existe essa confusão, tá? Mas eu acho que a gente só deve prestar atenção nesse pattern maker, que não é de print, né? Não é a pessoa que vai fazer criação de estampas, tá? E aqui nesse livro ele traz 3 termos, tá? E nesses termos, cada um tem o seu estilo de surface design ou de criação de estampa. Então, assim, na verdade, aqui o surface patterns, né, que seria o ato de criação de estampas, tá? Então, surface patterns seria essa criação de mudança de superfície, né? Em 2 dimensões, tá? Então ele é considerado como 2 dimensões. Já que seria a estamparia em si, estamparia rotativa, digital, né? Já o surface design seria o ato de aplicação mais manual. Digamos assim, eu tenho um scarf, que eles falam aqui, por exemplo, um lenço, né? E eu faço uma intervenção de uma pintura manual, ou eu faço um bordado, ou eu faço uma que não impede de ser numa escala industrial, mas é mais numa... como é que eu vou dizer? Mais numa coisa mais não tão padronizada, né? Então, assim, tá, eu posso até reproduzir aquele lenço algumas vezes, mas não vai ser em uma escala industrial, em grande escala, né? Então, assim, eles consideram o surface design esse cara que faz essa intervenção, esse ato, né, de fazer essa intervenção em 2D ou em 3D, mas mais manualmente, mais craft, né, mais à mão mesmo. E o terceiro é o textile designs. Esse textile designs é que muitas vezes dá confusão, né? Porque
aqui quando eu vou, por exemplo, se eu ponho têxtil design, vem as duas coisas. Têxtil design seria aquela pessoa que cria as estruturas dos tecidos, né? Então, assim, quando ela já trabalha em 3 dimensões, né? Na verdade, ela tá criando essa estrutura do tecido, né? Essa estrutura do tecido, ela pode ser estampada também. Então, como o adamascado, né? Eu chamo de adamascado, eu não sei se vocês chamam assim também, mas é aquele tecido que ele já tem um relevo, que é feito na máquina mesmo, né? Mas o relevo que faz um desenho. Então, ele já vem pronto, não é uma estampa que vem depois, né? O tecido, a estrutura do tecido já traz aquela deformação na superfície, né? Então, ele já traz essa estrutura, né? Então, essa estrutura estampada, tá? Então, são 3 termos aqui: Surface Pattern, Surface Design e Textile Design, né? Então, assim, mais precisamente, a gente deve procurar como designer de estampas é o Surface Pattern, tá? Mas eu, por exemplo, quando eu assino Surface Pattern Designer. Então, e aí? O que vocês acham? Como é que vocês chamam no Brasil, né? Qual é o termo que vocês acham mais apropriado? Uma vez eu até fiz uma enquete aí e surgiram vários termos. Então, o que vocês acham que é mais apropriado? Tá? Fica essa pergunta aí, só para trazer essa curiosidade, tá bom? Até mais, até a próxima!